Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao Ressurgência. Eu sou Art, criador da história, e hoje eu vim mostrar a vocês o que é verdadeiramente o Ressurgência. Claro, se você não caiu aqui de paraquedas, já deve ter assumido que Ressurgência é uma história dentro do universo de Ordem Paranormal RPG. Pois bem, entretanto, o Ressurgência também é uma história onde há muitas modificações, sendo seu objetivo trazer uma experiência diferente para os jogadores e para quem assiste. Mas, claro, não se preocupe. Garanto que você se sentirá imerso o suficiente para acreditar que está assistindo uma história semelhante à Ordem Paranormal RPG. Nome Nizumbra é o nome dado para a nossa ordem. Por conta disso, o nome dado ao líder de base é Senhor Umbra. A Umbra, para o mundo, é a maior empresa de tecnologias e avanços. Mas para nós, ela na verdade é a primeira linha de defesa na luta contra o paranormal, trabalhando para que a sociedade não seja afetada pelos terríveis planos dos ocultistas. Um acréscimo ao universo muito importante são os dons, poderes especiais que tornam aqueles escolhidos mais poderosos e únicos, ligados inteiramente àqueles que possuem uma marca. Há também a existência de seres conhecidos como mutações, que no fim são mudanças na fauna e flora da nossa realidade que de alguma forma conectaram-se diretamente ao paranormal, sofrendo mutações em sua genética. Existem os ancestrais, criaturas enormes que armazenam dentro de si poderes imensuráveis, conectadas diretamente às entidades do outro lado. Por fim, e não menos importante, há novos elementos e nomes no Ressurgência, sendo eles sombra, um novo elemento, luz, também chamado e conhecido como conhecimento, e alma, também conhecido como medo. O paranormal acompanha a realidade há muitos milênios de anos. Mas há um grande detalhe nessa história. Certa vez, o paranormal foi rendido e parte do seu poder foi acorrentado no próprio outro lado. E por conta disso, as entidades foram seladas. O que mantinha o paranormal vivo na nossa realidade era a fagulha de poder que não foi acorrentado. A membrana estava no seu ponto mais firme, enquanto o outro lado estava a um fio de morrer. Entretanto, tudo isso estava prestes a mudar. Um grupo chamado Executores, liderado por um ocultista chamado Feitor, um ocultista de energia que se esconde em uma armadura tecnológica, passou a chamar muita atenção da Umbra por conta dos seus feitos malignos. Por conta disso, foram reunidas diferentes pessoas e agentes que de alguma forma possuíssem conexão direta com esse grupo, objetivados a impedir que seus planos progredissem. Os planos da Umbra consistiam em procurar em regiões onde foram registrados desaparecimentos de pessoas e com o auxílio de um ocultista louco preso anteriormente, chamado Dylan Quinzel, pego em um local onde haviam rastros da presença dos executores. Em suma, o Feitor e seus comparsas, Eulírico e Dr. Franklin Marquedo, tinham grande influência na realização de testes em inocentes por toda São Paulo. As pistas levavam para regiões onde haviam mansões abandonadas, como esperado, usadas como bases pelos executores, com a presença de rituais criados pelo próprio Feitor para abençoar seus experimentos com dons forçados. Durante as investigações, os agentes descobriram que os executores tinham planos muito grandes, que de alguma forma envolveria toda uma região de São Paulo. Planos que estavam sendo desenvolvidos por anos e anos, e o preço para isso sempre foi muito caro. Pessoas foram mortas pelo desenrolar das investigações, dentre elas o próprio Dylan Quinzel, que após um surto psicótico foi morto por um dos próprios agentes. Direcionados a um retiro religioso, os agentes descobriram o envolvimento de um grupo, nomeados como sanguis, que de alguma forma estavam envolvidos com tudo isso.
E não demorou muito para que os agentes se encontrassem com outro grupo, mas dessa vez um aliado, chamados Pálios, que prometeram ajudar os agentes e a sua ordem quando as coisas ficassem insanas. Em troca, queriam apenas a confiança dos agentes e da Umbra. Em suma, como prometido, os Pálios fizeram sua parte e ajudaram uma equipe da Umbra, chamada Riders, que conseguiram encontrar o Franklin Marquedo em uma base secreta do Feitor, mas infelizmente foram surpreendidos e parte do grupo morto pelo próprio Feitor, assim também como o Franklin Marquedo, assassinado pelo seu próprio líder. Próximo ao fim, a Umbra organizou novamente seus planos, após perceber que o plano do Feitor consistia em enfraquecer uma grande área hexagonal, um elemento para cada construção. E o próximo local seria uma aldeia indígena, região local de um dos agentes em ativa, a aldeia dos Terenas. Quando separaram as equipes, todos os 6 locais do hexágono foram visitados pela Umbra, para impedir que as tecnologias do Feitor enfraquecessem a membrana. A aldeia dos Terenas foi salva e sem baixas para a Umbra, mas mesmo assim a membrana foi fragilizada em um ponto nunca visto. Uma grande barreira palpável foi criada, acompanhando o hexágono planejado pelo Feitor e o Lírico. A barreira era a própria membrana, visível agora aos olhos. Um ponto brilhava dentre todo esse caos. O centro desse hexágono, o último local, um orfanato. Antes dos agentes chegarem ao orfanato, percebeu a presença do eu lírico, rindo e se perdendo nos próprios pensamentos. Mas dessa vez, se apresentou de uma forma muito diferente. Uma aura poderosa. Esse homem, na verdade, era esse tempo inteiro a própria entidade de alma. Esse plano sempre foi dele. Mesmo que pudesse, não interrompeu os agentes. Deixou que fossem para o orfanato, desejando apenas assistir o desastre acontecer. Próximos ao fim, chegando ao orfanato, uma criatura esperava na porta a mando do Feitor. Essa criatura era feita dos resquícios e memórias do Dylan. Por sorte, um grupo poderoso da Umbra, chamado de Dragões, chegaram para substituir os agentes na luta contra esse ser poderoso, para que assim fosse possível que alcançassem o Feitor o mais rápido possível. Entrando no orfanato, o Feitor tinha feito joguinhos para atrasar os agentes. Dentre um destes joguinhos, o agente Oliver, que era líder do grupo, entrou na frente de uma armadilha surpresa e foi pego, ficando inconsciente. Mas mesmo quando tudo parecia dar errado, com o líder rendido e os agentes sendo forçados a fazerem escolhas difíceis, enquanto um ritual poderoso era conjurado no centro do orfanato, utilizando os corpos e almas das pessoas sequestradas pelo Feitor, uma jogada virou a mesa. Feita por um dos executores, que sempre repudiou o Feitor e esperou o momento certo para fazer a coisa certa. O executor criou uma brecha para os agentes avançarem, acertando o Feitor em cheio e desprevenido, iniciando finalmente uma luta sangrenta. A luta se compôs por muitos tiros, rituais, socos e dons conquistados pelos esforços dos agentes marcados. A luta se intensificava cada vez mais, porém ficou mais fácil após a chegada dos Pálios, que novamente cumpriram sua promessa. Em um momento de fúria, após a morte de um dos agentes, conseguiram quebrar a máscara do Feitor, revelando seu rosto e quem era. Mark Quinzel, irmão de Dylan, tomado e enviado como arauto dos poderes da entidade de energia. Seu plano era retornar à entidade que lhe deu o poder, quebrar as correntes que lhe prendiam no outro lado, tornando-se assim a entidade mais forte. Porém, o que ele, o Feitor, e nós não sabíamos é que tudo isso era um jogo. Era plano do eu lírico. E o resultado não era o retorno da entidade de energia,
mas sim de todas elas, de todo o outro lado. O feitor foi morto, e com isso, em seu último segundo de vida, a sua alma foi obrigatoriamente sacrificada, junto a todas as outras 6 utilizadas no ritual. Com isso, a troca foi feita. Almas pelas relíquias do outro lado, que agora voltaram. Tudo voltou. E então, foi assim que a ressurgência finalmente se tornou real e palpável. Bom, após tudo isso, muita coisa aconteceu. Novos agentes foram treinados, missões foram feitas e muitas perguntas foram respondidas. Dentre tudo, o que mais importa até então é que a Umbra possui um portador de um ancestral e sabe a localização do ancestral do lobo. Os líderes sanguis foram presos, sendo eles Hakon e Serena. E talvez o mais importante, o diário dos Leclercs, uma família que guardava muitos segredos, foi encontrado e está na posse da Umbra agora. 3 anos depois do acontecido, finalmente aceitando os fatos e se preparando para o que virá, a Umbra percebeu que precisaria entender como tudo começou para seguir adiante. Portanto, organizaram uma equipe nova, compostas com integrantes da missão anterior, para irem até a cidade natal do Franklin Marquedo e coletar informações desde a raiz do problema. A missão agora é em uma cidade chamada Araras. Cidade essa rodeada por árvores coloridas, também conhecidas como mutações biológicas, e que com certeza esconde algo. Chegando na cidade, os agentes entraram em contato com o delegado e partiram para a casa do Dr. Franklin Marquedo após coletar a sua localização. Entrando na casa, que estava abandonada, os agentes tiveram acesso a documentos relevantes, até que foram surpreendidos por uma invasão de rastros de sangue por toda a casa. E então, finalmente, estavam de frente para um ocultista, agora líder dos sanguis. Muitos o chamam de carcereiro. E é aqui que terminamos a nossa introdução ao universo do Ressurgência. E o restante dessa história e universo você pode acompanhar nos vídeos do canal e nos conteúdos postados no nosso Instagram. Mas antes de finalizar, eu gostaria de lembrar a você que está assistindo isso agora que nada disso, nada, existiria sem a presença das pessoas que jogam e desenvolvem essa história comigo. Porque isso é verdadeiramente o que é o RPG. Obrigado pela atenção.